Olá, eu sou Maia Irineu, tenho 33 anos, eu sou terapeuta corporal e vamos falar sobre sexualidade. Precisamos falar sobre sexualidade porque esse é um tema ainda muito cheio de tabus. Precisamos falar sobre sexualidade a respeito de um novo discurso também sobre o respeito e a aceitação. Eu sou terapeuta corporal há 14 anos e conheci o Tantra numa investigação pessoal e na descoberta da minha própria sexualidade. O Tantra é um caminho de aceitação, é lembrar que devemos esquecer Como é difícil falar. o que a gente aprendeu sobre a sexualidade, deixar isso um pouco de lado, voltar para o conhecimento e para os saberes do teu próprio corpo, do teu próprio ser. O que eu busco fazer nas minhas sessões e nos trabalhos que eu desenvolvo é auxiliar o caminho do desenvolvimento das pessoas em relação à sua própria sexualidade. Como podemos lidar com a nossa sexualidade de maneira espontânea, sem tantos tabus ou preconceitos ou padrões que a sociedade impõe e que a igreja perpetua por aí? É possível, é um caminho muito possível, mas para isso precisamos olhar para dentro, investigar o que vibra realmente com você. Não é algo pronto, ou tem que ser assim na cama, tem que fazer assim assado, tem que gostar de homem ou de mulher, né? O que é isso, né? Partindo do suposto que já nascemos com uma sexualidade, descobrimos essa sexualidade na infância, e é também na infância que começamos a receber as primeiras repressões e a nossa sexualidade começa a ser negada. Eu lembro-me quando eu era criança, quando eu descobri a minha sexualidade, eu deveria ter 5 ou 6 anos, e era algo natural. Eu sentia meu corpo. E o que o Tantra propõe em relação à sexualidade, e também nesses vídeos, é voltar a olhar para a sexualidade de uma maneira natural. Como a gente lidava com essa sexualidade na infância. Como a gente lidava com os nossos sentidos, com as descobertas, que os olhos brilhavam, tinha uma alegria de descobrir, né? De descobrir o nosso corpo, de ter contato com o nosso corpo. É isso. Então agora eu proponho uma prática do Tantra para ativar e movimentar a energia do primeiro e do segundo chakra. Movimentar a pelvis libera um monte de conteúdos que vamos guardando, que o corpo vai memorizando, né, em relação a esses bloqueios sociais. E 5 minutos dessa prática, 1 ou 2 minutos que você faça durante o dia, em qualquer momento que seja, basta que você se lembre, já vai movimentar e ativar, né, essa relação com o teu primeiro chakra. E depois dessa prática a gente segue conversando. Então agora você pode levantar aí. E a prática é muito simples e tem muito resultado, né? Vamos mexer essa estrutura. Primeiro chakra, segundo chakra, tá? Então mexer os joelhos e deixar a respiração solta. Joelho para frente e para trás. O joelho é uma articulação das mais importantes e ela é super móvel. Para frente e para trás. Mas você pode unir isso com a tua respiração. Um outro movimento
Eu vou ficar de lado para ficar mais fácil para vocês observarem. Você pode pôr uma mão na frente e outra atrás. Ter consciência do quadril. Vou fazer um giro. Respirando. Do outro lado. Vocês vão perceber um calor. Pode também fazer tudo junto. Gira o quadril e também movimenta os joelhos. E esse mover do quadril também vai soltando outras estruturas do teu corpo. Como vocês podem ver, é uma prática simples que libera as tensões que normalmente não é para ser normal, mas normalmente o corpo se acumula. E ainda une isso com a tua respiração. Então, para finalizar esse vídeo, trago para vocês uma reflexão do texto do TCC da Hariage Borba Nunes, na qual ela fala sobre o corpo histórico e a pós-pornografia. Abre aspas. Por esta razão, proponho um diálogo entre a construção histórica de dois sexos biológicos e diferentes, homens e mulheres, consolidada nos séculos XVIII e XIX, no Ocidente, e ainda em intensa invenção. Como surge a diferença sexual legitimada pelo saber médico? Qual o poder da anatomia na consolidação dessa verdade sobre o sexo? De que forma essas verdades tomam dimensões inquestionáveis dentro de um sistema de pensamento? E a questão conceitual, linguística e política, como é construído um corpo? Que poderes e verdades atuam nessa construção? Que leis e normas pré-estabelecem um corpo antes de sua existência como sujeito? Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer pau, ela quer paz. Quando a gente assiste a novela, o que acontece é que aquilo é vida. É isso que está sendo dito pra gente, aquilo é vida. Daí eu olho pra mim e falo, nossa, eu quero viver também. Então eu vou reproduzir aquele tipo de existência. E o que eu quero dizer é, isso também é vida. E tem muitas outras formas de viver e de se relacionar, inclusive de fuder, de trepar. Palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis. Eu acho que se assumir, independente do que quer que seja, é importante. Principalmente quando é algo proibido que nos rouba a vida. Entre ser homem e ser mulher, eu quero ser eu. Então, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo com uma amiga. E numa investigação pessoal, tanto minha quanto dele, relacionado à sexualidade, a questões de gênero e como o Tantra pode acolher e despertar e trazer ainda mais compreensão para a vida e para a sexualidade de uma maneira geral. Então, se você gostou, subscreva-se no canal e deixe aí seu comentário para saber se você está gostando ou não, se esses temas também vibram, né, com a tua busca. E sejam todos bem-vindos. Qual era a frase, caralho? Sintonize o teu corpo. Todas as respostas. Sintonize no seu corpo, pois todas as respostas estão nele.